Olá, benditos! No capítulo de hoje nós vamos ver o início da segunda rodada de discursos entre Jó e os seus amigos. E a argumentação vai ganhando intensidade enquanto os três amigos não se esforçam nem um pouco para ajudar Jó, apenas provar que ele está errado. Elifaz toma a palavra e faz duas advertências a Jó. A primeira advertência é que Jó não tinha sabedoria. Elifaz não estava nem um pouco impressionado com toda aquela dependência de Deus que Jó havia expressado nos capítulos anteriores. Ele respondeu com uma severa repreensão a Jó, acusando-o de conhecimento vazio, palavras inúteis e de um discurso sem valor. Ele contra-atacou a fala de Jó usando uma das táticas mais antigas da polêmica. Se não é possível atacar os argumentos do seu oponente, então ataque suas palavras e as faça parecer vazias. A ideia que Elifaz expressa no versículo 4 é que se todo mundo cresce como Jó, isto é, que Deus nem sempre castiga os perversos e recompensa os justos, então que motivo haveria para obedecer a Deus? A religião não valeria a pena. Mas era justamente essa teologia de Satanás que Deus estava refutando através da vida de Jó. Se as pessoas servem a Deus pensando apenas no que irão ganhar com isso, na verdade não estão servindo a Deus coisa nenhuma. Estão apenas servindo a si mesmas e colocando Deus a seu serviço. Em vez de glorificar a Deus, sua religião não passa de um sistema com ares de piedade para promover o seu egoísmo. Elifaz disse que quanto mais Jó falava, mais ele se condenava. Isso porque, na perspectiva dos amigos de Jó, as únicas palavras que Jó deveria falar eram palavras de arrependimento pelo pecado que ele havia cometido. Na sequência, Elifaz usou de sarcasmo, o que mais uma vez mostra que ele havia esgotado seus argumentos inteligentes. Ele usa um outro artifício do polemista. Quando não é possível refutar o discurso, ridicularize o orador. Em momento algum, Jó afirmou ser o primeiro homem criado por Deus, confidente de Deus, ou que recebeu do Senhor direitos absolutos sobre a sabedoria. Jó sabia que seus amigos eram mais velhos do que ele, mas a idade não é garantia alguma de sabedoria. Mas Elifaz passa a zombar de Jó e acusá-lo da arrogância de achar que ele conhecia mais da mente de Deus do que qualquer outro. Mas aquelas acusações não eram merecidas. Jó não fez afirmações exageradas, ele apenas alegou ser tão inteligente quanto seus amigos e não ter o monopólio do conhecimento. Por mais que Elifaz estivesse errado com relação a Jó, ainda assim, algumas das suas observações são corretas em si mesmas e podem ser aplicadas de maneira útil à nossa vida hoje. Por exemplo, no versículo 11 ele diz: "As consolações de Deus são muito pequenas para você?" Neste versículo, Elifaz não ensina nenhuma doutrina, mas apenas faz uma pergunta perspicaz. Ele não pode nos enganar, mas pode nos ensinar algumas lições. Algumas pessoas, de fato, consideram as consolações de Deus como sendo muito pequenas e, por isso, as negligenciam e as rejeitam. Vamos analisar algumas delas. As consolações de Deus são aplicadas em nós pelo Espírito Santo, que é o Consolador. Jesus é a essência dessas consolações, pois ele é chamado de consolação de Israel. As consolações de Deus tratam do nosso problema com o pecado e suas consequências em nossa vida. As consolações de Deus nos asseguram um novo coração e uma nova natureza. As consolações de Deus nos compensam de todas as provações e sofrimentos. E as consolações de Deus nos dão esperança quanto ao nosso destino eterno. Portanto, as consolações de Deus não são pequenas ou sem importância. Na realidade, elas são imprescindíveis para a nossa vida cristã. Elifaz considerava a si mesmo e aos seus amigos como mensageiros de Deus, enviados para dar a Jó o consolo de que ele necessitava. Segundo ele, suas palavras eram suaves, mas as palavras de Jó eram cheias de ira.
Em seguida, Elifaz repetiu a mensagem do seu primeiro discurso. Jó havia se recusado a aceitar sua mensagem da primeira vez, mas talvez agora, depois de haver sofrido mais, estivesse aberto a ouvi-la. Se o céu não é puro diante de Deus, dizia Elifaz, nem os anjos que habitam no céu, como poderia um simples homem declarar-se inocente? O ser humano nasce com uma natureza pecaminosa, que anseia pelo pecado, e Jó não era exceção. Essas palavras preparam o caminho para a segunda advertência que Elifaz fez a Jó. Deus julga o perverso. Em seu primeiro discurso, Elifaz havia descrito as bênçãos do homem justo. Aqui, ele descreve os sofrimentos do homem ímpio. E ele teve o cuidado de lembrar a Jó de que essas não eram apenas suas próprias ideias, mas também de todos os antepassados deles, usando aqui o que nós já vimos como sendo o tradicionalismo. O método Elifaz tem impedido muitas pessoas de desenvolver a vida com Deus. E quando a marreta do tradicionalismo é usada, não há mais nada o que dizer. Os fariseus também adotaram esse método com Jesus e ele os combateu com autoridade. Ao ler a descrição que Elifaz nos dá do homem perverso, descrito nesses versículos, temos que lembrar que Elifaz está falando do seu amigo Jó. Ele não foi nada sutil em sua abordagem, de modo que todos sabiam que ele estava falando de Jó. Porém, ao concluir suas palavras, Elifaz desferiu o golpe mais terrível de todos. Chamou Jó de ímpio e deixou subentendido que ele era o culpado pelas tragédias que haviam sobrevindo a ele e à sua família. Ou seja, Jó havia secretamente concebido o pecado e agora o seu pecado havia dado à luz ao sofrimento e à morte. Pobre Jó! Que luta e que aflição ele teve que enfrentar. Seu corpo desgastado e torturado pela doença, sua mente assediada por Satanás, seu coração doendo com a indelicadeza e as falsas acusações dos seus amigos. Não é de admirar que ele estivesse às vezes agitado, outras vezes irado e às vezes até mesmo revoltado. Mas Deus estava sempre presente. Ele era o seu protetor invisível e não permitiu que seu servo fiel fosse abalado. A resposta de Jó ao segundo discurso de Elifaz, entre outras coisas, foi um convite a que seus amigos se colocassem no seu lugar. Talvez houvesse menos censura e mais compreensão. Mas este é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil que prova que a teologia é para todos.